Olá, é muito bom estar com você outra vez. Chuva, sol, são fenômenos naturais, com períodos regulares, acontece sempre, mas quando há excesso de um dos dois fenômenos, e alguns outros fenômenos naturais também, neve, essas coisas que nós não temos aqui, graças a Deus, mas o excesso sempre dá problema, dá prejuízo, destruição e dor. O homem tenta, de alguma forma, se prevenir, criar mecanismos para prever o que vai acontecer e proteger a sociedade dos efeitos de qualquer excesso de um desses fenômenos. Goiânia, como todas as grandes cidades, tem pensado nisso até por conta do sofrimento que as populações têm em períodos do ano. Aqui em Goiânia está sendo discutido um plano diretor de drenagem urbana que pode, ao longo do tempo, ajudar a resolver problemas na época de muita chuva. Como é que vai ser? Ajuda? Não ajuda? Assuntos deste episódio do Pode Tudo. Apoio Coldtrack Rastreamento. Seu carro na palma da mão. E para falar sobre esse plano diretor de drenagem urbana, comigo aqui no estúdio, que eu agradeço desde já, o professor da Universidade Federal de Goiás, do curso de Engenharia Civil e Ambiental, Raviel Basso. Muito obrigado por estar aqui comigo. Boa tarde, Casim. É um prazer estar aqui, né, e falar desses assuntos tão importantes, né, para as nossas regiões metropolitanas brasileiras, né, e em especial, né, o plano diretor que a gente está realizando para a nossa cidade, para a cidade de Goiânia, onde, em termos técnicos, né, introduzindo o assunto, a gente tem um material fantástico, né, que praticamente nenhuma cidade hoje brasileira tem nesse nível. A gente está trabalhando com resolução de 5 centímetros em levantamento de sistemas de macrodrenagem, então a precisão dos estudos são fantásticas. O professor Raviel, ele é vice-coordenador deste plano diretor de drenagem aqui. Teve uma audiência pública em abril de 2025 para discutir, lá na universidade, este plano. E a gente vai saber agora o que contém esse plano, se é uma coisa rápida, imediata, se é uma coisa de médio, longo prazo. Bom, Casim, o que a gente tem no estudo, né? O que é um plano diretor de drenagem urbana? O plano diretor, quando a gente vai falar de drenagem urbana de Goiânia, ele está dividido em alguns documentos importantes. Né? O diagnóstico, quando a gente fala o diagnóstico, ele está trabalhando com aspectos do quê? Levantamento da situação atual, né? Qual é os maiores problemas que a gente tem, quais são as regiões mais problemáticas em Goiânia, né? Nos sistemas de macrodrenagem, hoje nos nossos córregos, né? Então a gente tem uma divisão da cidade em 14 grandes bacias hidrográficas, onde elas têm uso e ocupação distintos hoje, né? Neste momento, e o plano, ele propõe, né? Realiza então esse diagnóstico, para a gente saber quais são as regiões mais problemáticas, e além do diagnóstico a gente tem os prognósticos, né, onde nos prognósticos a gente trabalha com um horizonte de expansão, porque uma região metropolitana de Goiânia, quando a gente pega os anos desde 2002, né, dos final dos anos 90 para cá, houve uma grande expansão e a gente tem que ter um planejamento, né, para qual horizonte a gente está indo. Então, no nosso prognóstico, a gente está tendo colocando um horizonte de até 30 anos de expansão urbana. Então, essas regiões que são problemáticas, elas tendem se a gente pegar Botafogo e Cascavel, né, elas são regiões mais estabilizadas, mais estáveis, porque ela já está consolidada a sua estrutura de ocupação. Mas ainda há grandes bacias, grandes áreas de Goiânia que vão sofrer esse processo de expansão. Então, esse horizonte de 30 anos vai trazer, né, quais são as ações também para prazos maiores, né, para longos prazos. E a gente tem as ações de diagnóstico com o uso do prognóstico também nessas áreas mais consolidadas que vão passar por pequenas percentuais de aumento de expansão, quais são obras, né, de menor prazo, curto, médio e longo prazo. A gente pode dividir assim em 3 faixas de
contextos estruturais e de planejamento também. A gente tem problemas urbanos, principalmente essa questão de chuva ou seca, mas a chuva principalmente por conta de décadas de incompetência administrativa. O sujeito vai ficar 4 anos, ele resolve tudo ali, para ele aquilo ali e pronto. Não há um planejamento que alguém pense. Um plano diretor, você está falando que tem um horizonte de 30 anos, e ninguém chega e começa a pensar numa cidade para 30 anos. Ou seja, vamos obrigar a partir de agora, ter calçadas permeáveis, curso d'água com margem de mata ciliar. Ninguém pensa nisso, ninguém... Pensar pode até pensar, mas não obriga, não exige. E aí ele vai embora depois da administração e fica o problema para a cidade toda. Justamente uma das questões, Casim, que a gente fala do plano diretor é que um plano diretor não é de uma gestão, é de um município. É um planejamento para que a gente entenda que a gente precisa fazer ações para se ter controle, né, quando a gente fala do escoamento pluvial, das águas da chuva, dessas chuvas que estão cada vez mais intensas, né? E a gente tem um contexto cultural, não só em Goiânia, mas em todas as regiões brasileiras, urbanas, do contexto da impermeabilização. É muito mais fácil lavar uma calçada do que cortar uma grama, né? E isso faz com que a gente tenha escoamentos, né, volumes de água chegando nos nossos cursos da água muito maiores, né? Então há necessidade desse planejamento, e é por isso que um plano diretor de drenagem, assim como um plano diretor de saneamento básico, né, ele tem horizontes de execução, porque eles são planejamentos municipais, eles não podem ser adotados por uma única gestão, né? Troca-se gestão, mas o planejamento deve ser seguido, né? Porque senão, no momento que começam as chuvas, a gente volta a lembrar dos problemas que não foram solucionados, que estão cada vez maiores, né? Então o plano diretor de drenagem urbana, que é o que a gente está executando, além de ser executado, né, por gestões que a gente está passando, de planejamento, né, na sua concepção, mas ele é um planejamento municipal. Por isso que ele tem ações que há necessidade da participação coletiva, da participação da população. Por isso que a gente passou por 2 audiências públicas, né, uma no ano passado, uma agora, dia 30 de abril, onde a gente fez as proposições de soluções para a cidade, né, identificando, os documentos se tornam públicos para a gente pegar contribuições locais. Olha, talvez vocês não planejaram nessa região que a gente tem problema, né? A gente precisa ter essa participação popular, porque, sem sombra de dúvida, quando a gente fala de água de chuva, se a gente não planejar, a gente terá problemas, né? E eu gosto de falar que drenagem urbana, ela sempre passa, né? Se a gente pegar a região centro-oeste brasileira, ela sempre vai ter um período de esquecimento. Parou de chover, não temos mais problema, né? Quando volta a chuva, os problemas surgem novamente, né? E normalmente o que a gente está passando nos últimos anos? Cada vez mais os problemas estão maiores e mais problemáticos. O plano diretor, ele precisa ser aprovado. Ele é uma lei, vai virar uma lei. Então ele depende da Câmara e tal. E virando uma lei, se ele tiver prazos de execução, essa lei teria força para se fazer executar. Só que o Brasil tem aquele negócio de lei que pega, lei que não pega. E tem um Código das Cidades, parte dele é usado, parte não é. Tem um plano diretor da cidade também, que parte é cumprido, parte não é cumprida. Quer dizer, depende de uma administração que faça a fiscalização. Perfeito. A gente precisa entender, Casim, que quando a gente fala do planejamento, essa ideia tem que ser comprada, né? Porque a gente precisa compreender que um estudo de drenagem, né, um plano diretor de drenagem, vai trazer demandas dentro da própria gestão, né, no cunho estrutural, da infraestrutura da prefeitura mesmo, de aprovações de projetos. Eu preciso analisar agora sistemas de drenagem, outros aspectos que antes não eram vistos, né, agora vai passar a ser analisado, né, mas sem sombra de dúvida, a gente precisa entender, né, que o plano diretor, além dele ter esses 2 documentos que passaram por audiência pública, Casim, a gente está tendo produtos que vão atuar justamente nessa obrigatoriedade da implementação dele, a ação para ele se tornar ativo, né? Há como entrega, afinal, um projeto de lei, onde a gente já está trabalhando nele. A gente tem programas e ações que são
ações de curto, médio e longo prazo que vão trazer soluções para Goiânia, para o atual estágio que a gente está, né? E além desses programas e ações, a gente está propondo também um documento onde ele tem os planos de contingência e emergência, né? Que esse documento, então, programas e ações, atua na solução, né? Qual é a primeira ação que a gente vai ter que implementar para resolver pontuais? Quais são as ações para resolver o problema do córrego Botafogo, do córrego Cascavel, da região da 85, por exemplo, né? E, principalmente, o plano de contingência é, se eu tenho uma chuva intensa hoje, está se iniciando um processo de intensificação e vai gerar uma pane no sistema, né? Vamos dizer assim, o córrego Botafogo vai extravasar, o córrego Cascavel vai estar em cota de risco, por exemplo, né? de transbordamento. Qual é a ação a ser feita? Quais são as rotas de fuga? Como que a gente isola essa região para a população não passar mais nessas regiões críticas? Isso são providências de curto prazo. Esses documentos vão ser entregues no final do ano. Então, esses documentos de programas e ações, que vai ser quais são as obras a serem realizadas para a solução do problema. Já está isso no prognóstico, tá? Quais são as soluções para tais itens, né? Tais problemas pontuais que a gente tem, né? Tanto no córrego Botafogo, no Cascavel, Macambira, Taquaral, todos eles têm nos prognósticos soluções. O Programas e Ações ele vai dizer assim, dessas soluções, quais devem ser feitos primeiro, quais são as intermediárias e quais são as de longo prazo. Né? Porque como a gente está trabalhando no horizonte de expansão, a região de expansão não precisa solucionar agora. Né? Eu tenho que ter um controle para, aos poucos, né? Quando essa expansão está se consolidando, a infraestrutura está pronta. O Brasil adotou alguma coisa, que tem também em alguns outros países, na Europa, por exemplo, mas você tem aquele negócio de encaixotar o rio. O Botafogo foi o primeiro córrego a ser encaixotado. Ali foi feito aquela caixa de concreto, a caixa de concreto vai até o fundo, matando qualquer nascente que tinha naquele pedaço ali. Fizeram uma ciclovia, que aquilo começou, a Marginal começou com uma ciclovia feita na meados da década de 70. Era uma ciclovia, depois viram que a ciclovia ninguém usava, veio o prefeito Nion Bernardes e fez, na verdade, aí a Marginal. Mas um córrego encaixotado, ele dá velocidade na água. Então a água cai, com a cidade toda impermeabilizada, a água desce. É uma lei da física, né? Vai para baixo e vai para o córrego. Aí a água chega com muito volume e muita velocidade. Lá embaixo, no final do encaixotamento do córrego, é que acontece o problema, porque ele transborda, fica um negócio maluco. Quando a gente fala especificamente do córrego Botafogo, Casim, quando ele foi canalizado, é o nome que a gente usa dentro da área técnica, só para deixar claro. É fora encaixotado para debochar mesmo, né? Porque é uma ideia, né, estranha. Mas a questão principal do córrego Botafogo é quando a gente chega ali na região da Independência, que é onde ocorre o transbordamento. Na verdade, ali, se vocês observarem, tem duas células. A gente vem com um canal aberto, aí a gente constrói duas galerias. Né? Quando a gente constrói essas duas galerias, o que a gente causa? A gente causa uma redução na velocidade de escoamento brusca e essa água sobe. Né? Não significa que as galerias não teriam capacidade, mas elas reduzem a capacidade do canal. E a gente tem a ocorrência do transbordamento nessa região. Né? Então, uma das soluções, por exemplo, do córrego Botafogo, nesse caso, nessa região, é a retirada das galerias. E após a retirada das galerias, naquela região que se estende após a Independência, a gente tem que realizar a construção de dissipadores de energia para evitar que ocorra, né, os processos erosivos lineares no canal. Né, no Botafogo em si, que se a gente olhar, avançar um pouquinho mais na Marginal, a gente já observa que o córrego Botafogo já não está mais com concreto, tem um trecho que tem gabião, mas depois ele se torna natural. Né? Então, se a gente manter com grande velocidade na região natural, a gente vai causar processo erosivo, vai gerar outro problema que a gente vai deixar de transbordar atrás, né, na Independência, mas vai causar esse impacto. Então, quando a gente fala de infraestrutura, dessas soluções, por exemplo, no Botafogo a gente tem propondo como soluções 2 grandes reservatórios, né? Se a gente vai pegar para a região de São Paulo, os piscinões paulistas,
No documento, no plano diretor de drenagem, a gente está usando bacias de detenção, reservatórios de detenção, tá? Que é a mesma coisa, só que os piscinões são os populares em São Paulo, né? E aí, esses 2 reservatórios vão minimizar os impactos que a gente tem abaixo da Jamel Cecílio, né, que há o transbordamento devido à conexão de vasos comunicantes, né? O canal fica mais alto que a própria rua e tem sistema chegando no canal. O que acontece? Há o retorno para a rua, né? A água fica em condições estáticas, né, em mesmo nível. E após a gente tem uma outra proposição, né, de um outro reservatório para que minimize muito esse volume que chega, né, a jusante, principalmente nas regiões mais baixas lá, próximo já ao encontro, né, do Botafogo com o Anicuns ali, que vai se encontrar com Meia Ponte praticamente junto, né? E toda cidade que analisou córrego urbano teve esse problema. Belo Horizonte tem, Ribeirão Preto tem, né? Canalizou, porque a água... A gente vê a natureza, quando você olha um mapa, você vê que a natureza tem uma inteligência cósmica. Então, os córregos, os rios são sinuosos. Por quê? Eles irrigam uma área muito maior e essa sinuosidade reduz a velocidade da água. Quer dizer, agora aqui, quando uma cidade você tem que pensar em transporte, em trânsito, você faz a coisa reta. Aí você gera um problema, você fica antinatural, né? Perfeito, Casinha. Uma das questões do costume das regiões metropolitanas, das grandes cidades, em retificação e canalização de curso da água, está muito no aumento da capacidade de transporte, né? Porque a gente aumenta muito a capacidade do rio, do ribeirão, do córrego, né? Como o córrego Botafogo, de transportar água. Só que ele vai chegar no teto, ele vai chegar no seu limite, né? E quando a gente fala disso, né, se a gente pegar o comportamento natural de um curso da água, né, ele é bem sinuoso, ou seja, para vencer uma área urbana, ele vai, exemplificando números, né, que engenheiro gosta de número, né, vamos supor que em linha reta eu tenho 1 quilômetro. Né, quando eu vou pegar o curso da água natural, eu vou ter 3, 2,5, eu vou ter uma maior extensão. E esse processo, né, quando a gente pensa no sistema natural, 2,5 para vencer 1 quilômetro, a gente vai ter maiores pontos para a contribuição, ou seja, a gente vai diluir essa chegada de água no sistema e ele vai ficar muito mais lento por causa da sinuosidade, né? E isso é benéfico para o sistema natural. Mas às vezes quando a gente está numa área urbana, principalmente dessa época das retificações, hoje a gente já tem um processo inverso em algumas cidades, né, que tal que em vez de manter a retificação, forçando a fazer parques lineares, sistemas verdes para minimizar esses impactos, recuperação de curso da água devido a poluentes, né? Porque a gente acaba tendo alguns problemas depois de abastecimento, né? Também questão, a gente tem tanta água passando e não consegue usar porque ela a qualidade dela é tão ruim, né? Mas já se tem isso no contexto mundial, já se tem do meio técnico, revitalização de cursos da água, né? Não chega ao ponto de retirar a retificação, mas você já trabalha com outras estruturas para não fazer mais esse tipo de obra. A água ela chega em algum lugar, ela não tem jeito, ela vai descer por gravidade, ela tem que infiltrar, se ela não infiltrar porque está impermeabilizado, ela vai escorrer. E tem hoje tecnologia de solos permeáveis, construção. Uma coisa muito grave é que alguém tem um terreno, constrói a casa, que tem que deixar pelo menos 10% de área permeável. Assim que ele recebe o habite, ele vai lá e cimenta tudo e pronto. E não tem mais uma outra fiscalização para saber se ele deixou aquilo que a lei exige. E ninguém dá bola mais para isso, né? Perfeito, Casinha. Algumas questões assim, que a gente fala, eu estou dando um pouquinho de risada, porque são questões importantes, né, que você está trazendo, que a gente olha e escuta diversas pessoas falando, eu tenho problema de drenagem na minha rua. Né? Mas, na verdade, ela é uma das causadoras. Ele permeabilizou lá, né? Exato, porque quando a gente fala de água da chuva, o rico vai ter problema, o pobre também não, ela não escolhe classe social. Se a gente não entender o aspecto da importância de se manter a permeabilidade do solo, não impermeabilizar todo o solo,
né? Isso a gente precisa começar a compreender. Por quê? Porque a gente já tem, culturalmente, né, não só em Goiânia, muitas regiões metropolitanas, da impermeabilização total. Né? Ou seja, tu não ocupa todo o terreno, né? Tu faz a área de telhado mantendo aproximadamente os 80% de área de edificação em relação ao teu terreno, mas tu acaba tendo uma cultura da impermeabilização, ou seja, tu retira a área verde, a grama, a vegetação, para fazer calçada. Né? E essa cultura é uma das coisas que mais se tem hoje problemas nas regiões metropolitanas, está ligada a esse aspecto. Por quê? Porque se torna um efeito cascata. Né? Se uma residência faz isso, o vizinho vai fazer, o outro vai fazer, quando vê toda a região está impermeabilizada. E o sistema de drenagem não foi feito para isso. Né? Então, quando a gente pensa no passado, né, na verdade, atualmente não é viável tu pensar um sistema de drenagem para transportar 100% de área impermeável. Isso é loucura, porque a gente vai pagar um preço muito caro lá na frente nas questões de abastecimento. Porque quem mantém a água nos nossos rios naturais é o lençol freático. Né? A gente fica em Goiânia, em Goiás, 5 meses sem chuva. Se o lençol freático não aflorar, a gente não tem água. Né? Então a gente precisa ter esses aspectos de recarga, dos aspectos de infiltração, e a população precisa entender. Então há uma parte grande também, quando a gente fala do plano diretor, né, dos planos diretores, o direcionamento de aspectos educacionais, a necessidade de realizar ações educacionais e de fiscalização. Infelizmente, né, há uma necessidade de se cobrar, de se controlar, de se fiscalizar. E essa necessidade é importante principalmente nas regiões a serem expandidas. Né? Porque se a gente tem um 100% impermeabilizado, se a gente pegar o centro de Goiânia, por exemplo, que basicamente todo ele é impermeável, a solução é abrir a rua e fazer galeria. Qual é o custo disso? E a gente vai fazer isso em toda a cidade? Né? Então a gente precisa compreender que nem sempre o problema de drenagem é só do município, é só da prefeitura. Né? Há necessidade dessa conscientização populacional também. Tá. O problema não tem mais depois uma fiscalização que faça a pessoa compreender que ele cometeu um erro, ele burlou a legislação depois que ele obteve o habite, ele burlou e vai causar um problema coletivo. Ele acha que a ação dele foi, mas eu só tenho aqui 5 metros quadrados, por que eu vou manter isso? Não vai fazer efeito nenhum. Ele não consegue dimensionar quanto que aquela área dele pode ajudar a drenar a água da chuva. Ele não percebe isso porque o cálculo é absolutamente impossível para ele. Mas se houver uma ação municipal, do poder público, a cidade pode começar a mudar o conceito. Por exemplo, fazer pequenos jardins ao longo do meio-fio, aquilo já é uma possibilidade de drenar a água da chuva. Hoje em dia, dentro do plano diretor, a gente está fazendo muitos debates, a gente terá um manual de drenagem também, estruturas verdes e azuis que é nessa linha que você está falando, né? De ter jardins, né? Áreas verdes em canteiros centrais, aspectos de infiltração, de amortecimento. A gente já tem isso consolidado no prognóstico também, diversas estruturas que podem ser usadas para essa minimização do escoamento superficial, né? E a gente está atuando também dentro da proposta de lei, estruturas de armazenamento. Né? Se você quer impermeabilizar todo o seu lote e o município permite, você vai ter que armazenar um volume X. Né? Se você quer impermeabilizar, não é adequado, né, dizer assim, todo mundo vai poder impermeabilizar e armazenar essa água. Não, a gente está indo para um processo contra o aspecto técnico necessário que o mundo está vendo isso. Né? A gente tem que ter isso em mente. Mas é possível, né, através do projeto de lei, pelo menos a gente ter o controle do escoamento superficial. Né? E esse controle é através de poços de infiltração que a gente tem hoje, né? Aquelas caixas de retenção que está na lei hoje, né? Na nova proposta ela aumentará bastante o seu volume, mas já se tem um controle no projeto de lei, já se tem uma expectativa de controle do escoamento pluvial, principalmente nessas regiões de expansão. Professor, no plano aí está sendo discutido também
a expansão urbana de Goiânia para as próximas décadas. Mas as cidades não podem expandir infinitamente, elas têm que ter um momento em que elas têm um limite, porque senão vai juntando as cidades ao redor, vai ficando uma conurbação enorme, uma massa humana muito grande, todo mundo querendo asfalto, todo mundo querendo calçada, todo mundo querendo lotes impermeáveis, né, com quintais tampados. Quer dizer, não tem momento em que o plano diz, olha, nós podemos ir até aqui, a partir daqui precisamos ter áreas verdes. Em toda a área de expansão urbana, a gente prevê áreas verdes, a gente prevê estruturas que a gente chama de estruturas de amortecimento na fonte, dentro do documento, que são essas estruturas verde e azul, né, que vai gerar em torno da área de expansão mais ou menos uns 20%, vai ter esse tipo de implementação de infraestrutura, né, buscando os aspectos naturais, né, as soluções baseadas na natureza, que a gente chama dentro da área técnica, né, que elas estão focadas no quê? Favorecimento de infiltração, amortecimento, os aspectos de evapotranspiração, né, que é realizado pelas plantas. Isso já está sendo discutido, já está no plano, né, já há essa necessidade, já está isso no horizonte de 30 anos, para a gente não ter problemas maiores. Né, e a gente precisa compreender, né, que o aspecto urbano da infraestrutura, por mais que a gente cresça, olha, o município pode aceitar expandir, ter expansão, mas essa expansão ela tem que ter controle, tem que ter fiscalização, tem que ter um aspecto estruturante, né, quando a gente fala principalmente de drenagem urbana, nas questões de saneamento, para que a gente tenha um bom ambiente urbanos, né, um bom ambiente dentro da região metropolitana. E Goiânia hoje, né, se a gente pegar, ela é um exemplo em diversas ações em termos de regiões metropolitanas. Ela tem que cuidar, né, nesses aspectos, né, a gente tem que sempre compreender que uma expansão sem controle é uma expansão que tende ao fracasso. A gente tem a malha urbana de Goiânia, eu que estou aqui desde 75, acompanhei bem essa expansão, tem descontinuidade na malha urbana. Você tem aqui, de repente, alguém conseguiu na Câmara, por conta de bons argumentos, né? Grandes argumentos, amplia a mancha urbana, né? E faz com que a cidade fique descontinuada. Você tem aqui a mancha urbana, daí a pouco você tem um loteamento longe, que a municipalidade vai ter que dar um jeito de levar todos os bens coletivos para lá. Quer dizer, a cidade vai ficando cara, difícil, ruim, e vai gerando esses problemas para todo mundo, problemas ambientais para todo mundo. Existe isso também, ou seja, no projeto de drenagem, um pensamento mais global, ou seja, não vamos fazer as cidades ser descontinuadas. A malha vai crescendo ao redor dela mesma, ao invés de ficar fazendo loteamentos muito distantes. Hoje, quando a gente olha os aspectos de expansão urbana, Casim, nos horizontes de projeto que a gente tem dentro de 30 anos, basicamente a gente não tem descontinuidade. A gente não tem uma mancha urbanizada muito distante de outra, né? Ela vai expandindo, literalmente próxima à mancha urbana, ela vai crescendo, vai tendo essa expansão, né? Isso que foi no modelo que a gente aplicou, né? Que a gente utilizou a questão de 2016, 2023, 2023, e também os projetos já aprovados na prefeitura também estão inseridos na análise de expansão. Quando a gente coloca os projetos que já estão aprovados na prefeitura para dentro do horizonte de 2030, não de 30 anos, em 2030 esses projetos aprovados na prefeitura estarão começando a se consolidar. Em 2054, que é o horizonte que a gente vai ter uma expansão urbana de aproximadamente 41%, 42%. Né? Metade. Do que a gente tem hoje, a gente vai aumentar em 42%. Né? Então, a gente precisa compreender que, quando a gente fala de expansão, no plano diretor a gente não discute a infraestrutura viária, as infraestruturas do saneamento, tá? Para deixar bem claro. Somente de drenagem urbana em si. Tá? Que é um dos eixos do saneamento. A gente não está falando de água, esgoto e resíduo sólido dentro do plano, tá? Para deixar bem claro isso. Para quem vai ouvir a gente depois, né, ter certeza do que o professor Ravel está falando. Isso não é comigo, hein? Exato. Né, mas dentro desse horizonte, né, a gente já tem infraestruturas e ações
a serem inseridas nessa área de expansão. Aproveitar que você é gaúcho, está aqui desde 2020, né, veio para cá em 2020, acompanhou bem todo o drama dos seus conterrâneos do ano passado, que foi uma coisa, uma notícia mundial. Aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul, em algumas cidades da Grande Porto Alegre, aquilo ali, parece que as notícias dão conta de que teve uma outra enchente semelhante em 1941, né? Quer dizer, o que aconteceu ali? Perfeito, Casim. Quando a gente fala dessa inundação, dessa cheia, né, dessas chuvas que ocorreram em maio do ano passado, em final de abril, né, início de maio, no Rio Grande do Sul, a gente fala de 50% do volume, aproximadamente, anual, choveu em 7 a 10 dias, se não me falha a memória. Tá? Mas foi num prazo bem curto, né? Grandes volumes de chuva. Quando eu falo grandes volumes de chuva, a gente está falando de um volume mais ou menos de 850, 900 milímetros dentro de 2 semanas. Vamos usar 2 semanas aí para dizer o contexto real. Né? Então a gente tem grandes volumes de chuva que ocorreram em um curto intervalo de tempo em regiões próximos a grandes rios. Né? E as cidades que sofreram grandes danos, né, são tem cidades pequenas, cidades de médio porte, né, onde houve a planície de inundação, que o rio subiu a cota, né, ou seja, ele começou a inundar e começou a ocupar a planície de inundação. E nessa planície de inundação, a última cheia tinha sido em 41. Né? Então, pega-se o horizonte, esquece o que ocorreu no passado e ocupa-se as áreas. Né? Basicamente, muitos municípios tiveram grandes danos, né, por estar nessas planícies de inundação. E o volume de chuva, literalmente, assim, ele é muito raro. Porque é um volume muito grande e a chuva se propagou de montante para jusante, fazendo o mesmo movimento da água. Né? Então, a chuva começou no ponto alto e foi descendo. A água estava no ponto alto e começou descendo. Então, o evento, né, de inundação no Rio Grande do Sul foi crescendo com o passar dos dias, enquanto a chuva permanecia constante, né, de menor intensidade, mas com grande volume. Né? Mas você deve estar interessado no que está sendo feito lá no Rio Grande do Sul, até por ser gaúcho. Há alguma perspectiva desta lição dolorida, sofrida, servir para alguma coisa? Por exemplo, a gente pode pensar na questão de Porto Alegre, né, que seja um exemplo, né, questões de manutenção. Um sistema de drenagem, por mais que às vezes ele não está sendo utilizado com grande frequência, a manutenção deve ser realizada. Porque ele é um sistema de segurança. Né? As casas de bomba lá, do evento de chuva, o dique, a manutenção do sistema de vedação do dique, não tinha sido realizado, né? Parece que estava obsoleto, fazia muito tempo que não tinha essa questão de manutenção, e algumas casas de bomba não funcionaram. E quando a gente fala de chuva, né, o sistema é para o evento crítico. Se ele não é utilizado com grande frequência, é sinal bom que a gente não está tendo eventos críticos. Mas quando chega no evento crítico, que aquele sistema foi projetado, ele tem que estar em condições de funcionamento. E foi uma das coisas que ocorreu em Porto Alegre, né? A gente pode falar ali da região metropolitana, em Porto Alegre em específico, que não se tinha essa manutenção. O sistema não estava funcionando à plenitude. Né? E Porto Alegre acabou ficando 6 ou 7 dias embaixo da água. A região central, o mercado central, né, essa região ficou muito submersa por causa do sistema que não estava funcionando. E fazer manutenção durante o evento de crise é muito problemático, porque o caminhão não chega mais na casa de bomba, tem que ir de barco. Né? Mas uma coisa engraçada é o seguinte, o poder público não fiscaliza o poder público. Você tem o Corpo de Bombeiros. Anualmente ele faz uma inspeção em prédios, casas comerciais, ele vai lá, quer saber como é que está o sistema de segurança, sistema de alarme, o extintor se está cheio, se está recarregado, quer dizer, anualmente ou bianualmente, e faz uma lista de exigências que o cidadão, o dono daquele estabelecimento, o morador de um prédio é obrigado a cumprir. Nessas coisas que são coletivas, que é de responsabilidade de uma outra instância do poder público, não há isso, ou seja, ainda que não haja chuva que force a uma inspeção, era preciso que se tivesse isso, né? Inspeção periódica, como é que está o sistema de drenagem, como é que está o dique, né?
Hoje, quando a gente fala especificamente trazendo para Goiânia, né, a gente está passando por processos de limpeza das bocas de lobo, limpeza das galerias pluviais, dos condutos, né, dos canos que transportam a água da chuva, para minimizar os problemas. Né? Mas quando a gente fala do sistema em si, de drenagem, normalmente o que a gente está tendo nas grandes regiões metropolitanas brasileiras, não vou nem falar só Goiânia, tá? Em todas as regiões metropolitanas do Brasil, basicamente o sistema de drenagem não foi feito, não foi construído para transportar o volume de água que hoje ele está se direcionando a ele. Né? A gente tem que compreender, por isso que existe, que eu citei antes, assim, a questão do aspecto educacional e compreensão da água da chuva e do escoamento superficial perante a população, porque a população é o principal órgão fiscalizador do sistema de drenagem. Porque onde a gente tem problema, com grande recorrência, pode ter certeza que você vai encontrar nos jornais, tu vai encontrar em diversos locais. Mas o grande detalhe, né, muitas vezes a solução não está lá. Quando a gente fala de drenagem, escoamento superficial, às vezes a região onde está tendo problema não é a causadora. Isso é em 90% das vezes. Né? Então a gente tem que trabalhar principalmente com as ações, quando a gente fala de sistemas de drenagem, Casim, é pensar infraestrutura que manterá o sistema de drenagem funcional, que isso está ligado diretamente à conscientização da população em manter aquela percentual permeável, né? Em o sistema ter aquela caixa de retenção, o poço de infiltração. Por quê? Porque a gente precisa dessas infraestruturas para que o sistema de drenagem funcione. Porque quando a gente fala, se a população não entende isso, né, vamos pensar no contexto fiscalizador do próprio município, né, quando a gente fala de infraestrutura de drenagem, por mais que não se tenha a fiscalização recorrente, que isso vai mudar, muito provavelmente devido às ações da Agência Nacional de Águas e Saneamento, da ANA, né, que se está direcionando a cobrança para o sistema de drenagem, ou seja, assim como a gente paga a taxa do lixo, a água para beber, a gente vai pagar pela água que a gente gera para escoar superficialmente. Não vou dizer que a gente vai pagar individualmente, mas o município terá um custo em relação a isso. Vai pagar, né? Vai pagar, vai ter um custo. Quando a gente começa a ter custo, parece que a gente começa a voltar para trás disso. Espera aí, eu preciso fazer essa compreensão. Mas quando a gente fala da água da chuva, Casim, para mim hoje, como professor da área, professor de drenagem, professor de hidrologia, trabalhando no plano diretor, né, ainda a gente vê o sistema de drenagem como uma coisa simples, que não é visto, a população não valoriza, né, e no momento que tem problema, a população reclama. Mas quando a gente fala de sistemas de drenagem, para mim fazer uma correção hoje, eu tenho um sistema, por exemplo, né, é um exemplo, não significa que o problema está local. Né? Quando a gente teve as obras, acho que foi agosto e setembro do ano passado, na Jamel Cecílio, que estavam se construindo as galerias de drenagem, qual era o problema? Olha, estão fazendo a obra e está causando uns transtornos no trânsito. Perfeito. Quando chove, tem alagamento. É o transtorno do alagamento. Só que para a gente pensar em soluções para o sistema de drenagem, se a gente não se as ações educativas populacionais de cada indivíduo, de cada família, compreendendo a sua importância, toda vez que a gente precisar fazer uma manutenção, é isso. É abrir a via, retirar o sistema existente e substituí-lo. Né? Então, sempre terá transtorno. E quando a gente fala disso, né, se a gente pega uma avenida que tem a estrutura toda ela pronta, galerias, em teoria, que teriam condições de transportar para toda a área, né? Se a gente for pegar, por exemplo, taxa de permeabilidade, aqueles 10% permeáveis, todo mundo deixou. Então a galeria está funcionando, não vai ter problema. Né? E aí a população começa a impermeabilizar, essa galeria não funciona mais. Parou de funcionar. Né? Aí sai a notícia que é culpa do engenheiro que não projetou adequadamente. Mas vamos lá, só para finalizar contar essa historinha um pouco, o que acontece? A rua está pronta, a galeria em teoria estaria funcionando, mas devido ao aumento desses 10% de todos os lotes da região, fez com que a galeria se tornasse obsoleta,
vamos fazer a solução. Tira-se toda a rua, reconstrói a galeria de drenagem. Se não tiver que mexer na parte de esgoto e abastecimento de água, a gente está tranquilo. Mas pode ser algumas ações e a gente tem que modificar toda a estrutura de saneamento. Quando a gente fala de transporte de esgoto, né, rede de coletora, né, de abastecimento de água e pluvial. Nesses casos, a gente basicamente tirou uma rua e fez a rua toda novamente. Então a gente gastou muito mais do que se tivesse planejado e mantido esse espaço ocupado. Goiânia é uma cidade planejada. Isso é história, quando Pedro Ludovico, que foi o fundador de Goiânia, veio escolhendo áreas onde poderia ser a nova capital, ele viu esse pedaço aqui que é mais ou menos plano, um planalto, e ele gostou da quantidade de cursos d'água. Isso facilita num projeto de drenagem? Quando a gente pensa, Casim, em soluções, quanto mais redes naturais de drenagem, mais rios, mais fácil é o escoamento. Só que se a gente impermeabilizar tudo, maior serão os danos. Porque a gente está numa região próxima à planície de inundação. Né? Então, há necessidade, né, a gente cada vez mais, com a intensificação das chuvas, com esses eventos extremos, né, a gente pode ter recorrências com esses problemas de transbordamento de curso da água. Córrego Cascavel, principalmente na parte alta dele, a gente tem essa ocorrência, né, basicamente todo ano, vamos dizer assim, ou pelo menos ocorre alguma vez. Isso se dá porque a gente está numa região plana, né, e que está gerando muito escoamento superficial hoje. Então a gente precisa controlar. Por isso que nessas regiões consolidadas, a gente vai ter que adotar esses reservatórios de detenção ou os piscinões de São Paulo para ter uma minimização dos problemas. Bom, o plano diretor, você é o vice-coordenador desse plano diretor de drenagem de Goiânia. Vocês vão ficar com esse plano até a execução das obras ou isso depois entregue à prefeitura e acabou? A gente tem, Casinho, a gente vai finalizar as entregas no decorrer desse ano dos documentos e a gente vai passar mais 6 meses inicialmente, né, acompanhando os processos, às vezes de alteração de infraestrutura, né, de análise de projetos, por exemplo, apoio técnico, porque a gente vai fazer treinamentos com a equipe técnica da prefeitura, para que eles possam utilizar de forma adequada todos os produtos que a gente gerou, porque além de ter os relatórios, né, a gente vai estar entregando os modelos. Quando a gente fala dos modelos, a modelagem hidrodinâmica, por exemplo, que está ali modelando o córrego Botafogo, o córrego Cascavel, todos os cursos d'água de Goiânia, e nessa modelagem eles podem falar assim, se a gente gerar 100 litros a mais de escoamento, o que acontece? Eles vão ter capacidade técnica e treinamento técnico, apoio técnico da gente, para eles compreenderem e fazerem uso dessas ferramentas, né, para entender, para facilitar as tomadas de decisões do município também. E então, hoje, né, nesse contrato que a gente está de finalização do plano diretor, a gente tem até junho, mais ou menos em acompanhamento, junho de 26. Tudo que fala em melhoria urbana interessa para todos nós, faz com que a vida fique menos sufocada, principalmente nos momentos de crise. A gente vai acompanhar isso e ver como a prefeitura vai desenvolver esse trabalho que vocês estão pensando, já pesquisando e vamos dar uma solução para ser executada. A gente espera que a execução venha com vontade, né? E só falando, Casim, pra gente, acho que a gente está indo para o fechamento, né? A questão principal é que o planejamento seja realizado e seja seguido, né? Porque quando a gente tem o plano diretor de drenagem, nada mais é que a gente está planejando toda a infraestrutura da cidade no aspecto de água pluvial, de água de chuva, no horizonte de 30 anos. Então, se ele for seguido, né, pode ser que, porque ele deve passar por revisões periódicas, né, se a expansão está indo para onde estava planejado, quais ações estão sendo realizadas, o que não está sendo feito, né, porque ele traz um planejamento para o município ter condição de tomar as decisões acertadas para que a gente não tenha mais problemas com inundações. Pode ser até que a cidade não expanda esse tanto que vocês estão planejando hoje, baseado naquilo que tem ocorrido sistematicamente, né? Quem sabe por uma queda que está ocorrendo na população brasileira, quem sabe até a expansão urbana, não só de Goiânia, mas do Brasil de modo geral, essas expansões possam ter um ritmo menor do que esse que está sendo previsto, né? Quem sabe? Com certeza.
Bom, a gente tem que agradecer muito sua presença aqui, Javier Basso. Javier Basso, que é professor de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás e vice-coordenador desse plano diretor de drenagem urbana de Goiânia. Um prazer ter você aqui e aprender um pouco. Muito obrigado pelo convite, Casim. É um prazer estar aqui e passar, né, um pouco do conhecimento técnico, do trabalho técnico que a gente está realizando e o produto que Goiânia vai ter. Chuva importa para todo mundo, né? Com certeza. Só em abundância que é muito ruim. Bom, você que acompanhou, por favor, assista, comente, participe, se inscreva no canal. Isso ajuda a gente a conseguir apoio para produzir conteúdo interessante. E até o próximo episódio do Pode Tudo. Apoios Cold-Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão.